Oi, gente querida. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, para falar sobre o toque. Você já ouviu falar sobre o toque, o transtorno obsessivo compulsivo? Antes de mais nada, quero dizer que não sou nem psicólogo e tampouco psiquiatra, mas estudo sobre o assunto já há bastante tempo por conta de muitas pessoas que desenvolvem esse tipo de transtorno e que no aconselhamento bíblico eu tenho que conhecer sobre o assunto. Então, a razão por que eu estou fazendo este vídeo é porque muita gente me pediu. E o mais interessante é que a maioria das pessoas que tem me pedido para falar sobre o toque, tem me pedido para falar sobre um toque específico, que é o toque religioso. Mas antes eu quero começar explicando para vocês, o toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Bom, obsessivo é porque o indivíduo que tem o toque, que tem esse distúrbio psíquico, ele não consegue deixar de pensar naquele aspecto que causa o transtorno, vamos dizer assim. Tá? Eu quero dar um exemplo para vocês, né? Existem pessoas que têm toque, por exemplo, de ter que lavar as mãos sempre. Se não lavar as mãos toda hora, algum germe vai causar uma morte, por exemplo. Existem pessoas que têm toques, por exemplo, com portas, né? Sabe que fechou a porta, mas se não for 3 vezes verificar, o ladrão vai entrar e vai matar todo mundo. Então, na verdade, este é um transtorno porque causa muito mal para a psique, né, para a mente do indivíduo. Ele é obsessivo porque é um pensamento recorrente. Na verdade, é como se fosse um looping, né, um pensamento que vai e volta o tempo inteiro. E ele é compulsivo na medida que o indivíduo não controla, né? Ele tem aquela compulsão de pensar naquela coisa que tanto lhe causa transtorno e muitas vezes, quanto mais ele tenta se livrar do pensamento, mais ele pensa. Então, este é um distúrbio psíquico chamado de transtorno obsessivo compulsivo. Compulsivo porque é uma compulsão, o indivíduo tem a compulsão de pensar naquele aspecto, naquele assunto, né? E é obsessivo porque é um pensamento recorrente, tá? É um looping, é como se você entrasse num looping e você, todo tempo, você pensa em outras coisas, mas volta a pensar naquele pensamento que causa tanto medo, né? Que causa tanta culpa. Existem diversos tipos de toque, mas hoje eu quero refletir com vocês sobre um toque muito mais comum do que vocês imaginam, que é o chamado toque religioso. Antes de eu entrar propriamente no toque religioso, eu quero dizer a vocês que os americanos fizeram uma pesquisa, entre 40 adultos americanos têm toque. Então isso dá em torno de 2,3% da população e é um número muito significativo. A pessoa que tem o toque religioso é uma pessoa que, na maioria das vezes, ama a Deus, é uma pessoa que quer estar bem com Deus, tem vontade de expressar a sua religiosidade, e o toque, então, se manifesta nesta área religiosa. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu li certa vez numa literatura de uma freira que tinha buscado, né, a vida no convento porque ela amava a Deus, ela queria seguir a sua religiosidade, mas o toque na vida dela se manifestava com pensamentos horríveis, com palavrões, com xingamentos a Deus. Então ela sofria demais, porque se de um lado ela queria adorar a Deus, queria servir a Deus, sempre que ela pensava em Deus, ela tinha esses pensamentos horrorosos, de blasfêmia, de xingamentos, tá? Outras pessoas, eu tenho aconselhado muitas pessoas até pela internet, e logo de cara eu percebo quando a pessoa tem o toque religioso, porque são pessoas que têm um medo absurdo de perder a salvação. E pergunto, pastor, o que é a blasfêmia do espírito, contra o espírito? Começa com essa pergunta, aí você já
começa a imaginar que ela deve estar achando que ela cometeu este pecado mortal, né? Então, a pessoa, via de regra, ela tem muito medo de perder a salvação, medo de estar longe de Deus, né? E muitas pessoas, por exemplo, têm pensamentos, por exemplo, pornográficos com Deus. Pensam em sexo com Deus, outros pensam em xingamentos para Deus, e por mais que elas tentem se livrar desses pensamentos, os pensamentos voltam e voltam com mais força, e isso gera um transtorno, um terrível sofrimento. Então eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, que o toque é uma enfermidade e que deve ser vista como uma enfermidade e deve ser tratada como uma enfermidade. Eu acredito que o toque precisa ser associado com medicamentos, com terapia, tá? Porque existem antidepressivos, controladores de humor, que são bons para diminuir vamos dizer assim, este circuito, esse fio desencapado, vamos usar essa figura, tá? Para diminuir a força dos pensamentos, né? Diminuindo a atividade neural e daí por diante. Mas o remédio por si mesmo não cura, ele só diminui os sintomas e, portanto, diminui a dor do indivíduo que a tem. A terapia ajuda o indivíduo que tem o toque a compreender essa enfermidade, essa doença, esse transtorno psíquico que a pessoa tem. Mas eu penso também que é muito importante aliar a tudo isso a fé, e especialmente um aconselhamento com algum pastor que tenha conhecimento de causa, para que ele não seja alguém que vai impor ainda mais culpa e mais dor, tá? Porque se uma pessoa que tem toque vai procurar um pastor, ele vai expulsar demônio dele, vai dizer que onde já se viu, isso é blasfêmia, ao invés dele ajudar o indivíduo, ele vai piorar a situação do indivíduo. O indivíduo está sofrendo demais com aquela enfermidade, e ele precisa de ser acolhido, ser amado e, sobretudo, ele precisa entender que isso é uma enfermidade, uma doença, de maneira que ele não dê mais importância a esse pensamento. Tá bom? Bom, eu vou começar falando para vocês sobre a mecânica do toque. Nos Estados Unidos eles chamam de OCD, né? Obsessive Compulsive Disorder. Desordem obsessivo-compulsiva ou transtorno obsessivo-compulsivo. A primeira arma, a arma mais importante do toque contra você, se você tem esses pensamentos, é o medo. O medo e a culpa. Por quê? Existe um mecanismo no seu cérebro que é um mecanismo chamado built-in safety. Essa é uma frase em inglês, mas eu vou traduzir. Na verdade, é um mecanismo do cérebro de defesa. Quando o seu pensamento pensa alguma coisa que lhe causa muito medo, o cérebro entende que aquele pensamento é muito importante e se você está com medo é porque existe um perigo real. Então, o cérebro, ele fica armado para que você não se esqueça disso. Para que você não haja de maneira relapsa, que você não fique tranquilo. Porque quando você tem medo de alguma coisa, por exemplo, você tem medo de um leão que vai te comer, teu corpo inteiro recebe adrenalina para você poder fugir. Então o cérebro, quando ele entende que um pensamento está gerando medo, é porque ele é de suma importância. Então o cérebro continua voltando, mandando esses impulsos, esses pensamentos, para que a pessoa não se esqueça e que dessa maneira ela reaja com responsabilidade diante daquilo que pode lhe causar algum dano definitivo. Então, quando o seu cérebro teme alguma coisa, ele volta a te lançar esses pensamentos, mesmo que esses pensamentos sejam distúrbios, mesmo que esses pensamentos sejam absurdos e que eles estejam provocando tanta dor, né? Tanta ansiedade, muitas vezes até depressão, tá? Então, o toque, na verdade, ele é alimentado pelo medo. Não existe melhor maneira de tratar o toque do que você mostrar para o indivíduo que isso é um absurdo.
Por exemplo, uma pessoa que, quando pensa em Deus, fala palavrões ou manda Deus para lugares que ele jamais deveria ir. Existem essas pessoas que têm esse tipo de pensamentos. O que você tem que dizer para ela? Olha, meu querido, isto é uma enfermidade, você precisa tratar, você precisa procurar uma ajuda médica, né? Você precisa de aconselhamento profissional e você precisa também de um conselheiro espiritual. Mas tem que ir no médico para tratar com remédio, com antidepressivos, com os demais remédios associados que vão ser dados aí pelo psiquiatra. O psicólogo vai fazer uma terapia mais psíquica para desconstruir, sabe, a importância desses pensamentos. E um pastor ou alguém em quem você confia, um amigo, uma pessoa sensata e, sobretudo, uma pessoa de confiança, vai permitir que você abra o coração, que você conte os seus pensamentos e isso, ele vai dizer, gente, isso aí é um absurdo, isso não tem nada a ver, Deus não está se importando com isso, Deus conhece o teu coração, sabe que isso é uma enfermidade. Geralmente as pessoas que têm alguma enfermidade, por exemplo, o cara tem gastrite, ele não fica com culpa porque tem gastrite. Ora, o toque é uma enfermidade, é um distúrbio do cérebro, que é um órgão como outro qualquer. A diferença é que este órgão, o cérebro, ele tem consciência. Então, a pessoa que geralmente é muito religiosa, ela tem princípios éticos, morais, ela tem convicções, e por amar muito a Deus, quando ela tem esse pensamento, ela fica louca, ela fica desesperada, porque ela fala, estou ferindo a Deus, então eu não mereço a salvação, eu jamais vou para o céu por causa desses pensamentos, tá? Então, não se esqueçam, a principal mecânica do toque, o combustível do toque, aquilo que o alimenta, é o medo. E o medo, quando você comete o pensamento que te gera, que te fere, ele traz a culpa, e a culpa alimenta o medo, você fica com mais medo, e o cérebro, então, para te defender, envia ainda mais o sinal daquele pensamento, porque ele está entendendo que você está correndo um grande risco de vida. Como saber se você tem o toque religioso? Muita gente me pergunta, pastor, como que eu posso saber se eu tenho toque religioso? Primeiro, você fica constantemente questionando os seus pensamentos e as suas ações, se elas são boas ou más? Você fica o tempo inteiro procurando motivo para sentir culpa? Tá? Porque é importante você dizer que a pessoa que tem o toque religioso, o foco dela geralmente é a salvação. Então, qualquer coisa que aconteça que gere este medo de perder a salvação, este é o toque, é ali que o pensamento obsessivo compulsivo se instalou no cérebro da pessoa. Ela fica o tempo inteiro, eu falei uma coisa errada, então eu vou para o inferno. E a pessoa fica com aquele medo, e aí o medo vai retroalimentando. Então é aquilo que eu te falo, é o medo, o pensamento vem e vence a pessoa, porque é compulsivo, aí a pessoa sente a culpa faz com que ela se sinta sem a possibilidade de ir para o céu, e aí ela tem mais medo e entra neste ciclo destrutivo, né, vicioso, que faz com que o indivíduo que tenha toque sofra muito. Eu me lembro de ter conversado algumas vezes com um jovem na internet, talvez ele até me veja, muitas vezes a pergunta dele era, pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito, você acha que eu perdi a salvação? Eu falei, você ama Jesus? Amo, então você não perdeu a salvação. Pastor, mas e se eu fiz isso? Aí passava 2, 3 dias, ele voltava com a mesma pergunta. Por quê? Porque é o medo, a culpa, quando o pensamento vence, a culpa retroalimenta o medo e fica neste ciclo vicioso. Segunda coisa, para ver se você tem toque religioso. Quanto mais você questiona, tá? Mais o seu cérebro entenderá que esta é uma questão de suma importância, tá? Então, uma pessoa que tem toque religioso, ela tem muita dificuldade de entender o perdão, de entender a graça de Jesus, essa graça que nos perdoa a despeito daquilo que tenhamos feito. Porque a Bíblia diz, gente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que a graça é maior do que a multidão de pecados.
A Bíblia diz claramente que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, o amor de Deus, gente, Deus nos ama, Ele nos criou, Ele tem amor de pai. Se você já é pai ou já é mãe, você sabe que você jamais mandaria o teu filho para o inferno. Você jamais mandaria por qualquer coisa que ele tivesse feito, né? Então, na verdade, o que envia uma pessoa para longe de Deus é ela não querer a Deus. Então, se você é uma pessoa que tem medo de estar longe de Deus, que ama a Deus, mesmo que tenha esses pensamentos horríveis que tomam a sua mente, né, o seu coração, a maior prova de que Deus está com você é porque você ama Deus. Agora, isso é uma enfermidade, tem que ser tratada, e ela pode ser vencida, pode ser controlada e pode ser, sobretudo, entendida, e quando você compreende o mecanismo, você desconstrói e você vence o toque, tá? O terceiro aspecto que eu quero dizer para você, que se você tiver isso, pode ser uma evidência de que você tenha toque. Eu digo pode porque você precisa ir a um profissional para que ele possa detectar, fazer uma análise mais profunda, tá? Às vezes esses pensamentos são muito ruins, tá? São pensamentos como blasfêmias, xingamentos a Deus, pensamentos de sexo relacionados a Deus. Geralmente são pensamentos muito ruins que provocam este medo, e por serem realmente distúrbios, né? Por ser um distúrbio obsessivo compulsivo, esse pensamento é recorrente, tá? E é compulsivo. O recorrente significa que ele é obsessivo, e o compulsivo diz que você não consegue resistir. É como um indivíduo, por exemplo, que tem compulsão por alimento. Ele sabe que ele não deve comer, porque ele vai engordar, mas ele não aguenta, ele vai lá e come. Então isso é uma compulsão. Só que a pessoa que tem toque, a compulsão não é por comer, é por ter um pensamento que é um pensamento antinatural, é um distúrbio, né, da psique, da mente, e isso gera um transtorno, um sofrimento muito grande na vida das pessoas. Quarto aspecto que mostra que você pode ter o toque é que essas pessoas que têm o toque religioso morrem de medo desses pensamentos. Elas sofrem, elas não querem pensar, elas querem se livrar do pensamento, e quanto mais elas tentam se livrar, mais os pensamentos assolam a sua mente. E essas pessoas ficam com todo o tempo com medo de terem perdido a salvação, de ir para o inferno. Uma coisa que é muito importante eu dizer para você é que a maioria desses pensamentos que as pessoas que têm o toque têm no seu coração, a maioria desses pensamentos são pensamentos que pessoas normais podem ter tido. Pode ter passado alguma vez na cabeça um xingamento a Deus ou alguma coisa de outro gênero. Mas a diferença é que uma pessoa que não tem toque, ela simplesmente não liga. Ela fala, pô, mas que besteira, que coisa ridícula isso que eu pensei. Não tem nada a ver. E quando o cérebro entende que aquele é um pensamento que não tem propósito, entendeu? Ele simplesmente descarta, despreza, e aquilo sai da cabeça da pessoa de maneira que ela não sofre com aquilo. Então, é muito importante que você entenda isso, que esses pensamentos que você que tem toque tem na sua cabeça, eles podem ter passado na cabeça de outras pessoas também, tá? Às vezes, esses pensamentos foram até lançados, né, por demônios, por espíritos malignos. Só que uma pessoa que não tem o toque, que não desenvolve o toque, ela simplesmente deixa para lá, fala, que bobagem é essa? Que coisa ridícula, como eu fui pensar uma coisa dessa? E simplesmente deixa passar. Mas a pessoa que tem toque, não, ela vai ficar com culpa, vai começar a falar, meu Deus, o que é isso que eu pensei? Aí o cérebro entende, olha, esse pensamento é importante. A pessoa está com medo é porque tem uma razão para ter medo. Bom, se tem uma razão para ter medo, ele não pode desprezar esse assunto. Então, ele continua a lançar o pensamento e tornar esse pensamento, vamos dizer assim, relevante na mente da pessoa que tem toque. Então, vamos entender melhor. Como é que você vai vencer o toque? Primeiro, você não pode responder com medo.
tá? Você tem que acreditar naquilo que o seu psiquiatra, que o seu psicólogo, que o seu conselheiro espiritual está te dizendo. Isto não é um pecado, isto é uma enfermidade. Você é uma vítima, você não é o agressor, você não é a pessoa que está cometendo aquele pecado. Você está sendo uma vítima, ou vítima do seu próprio cérebro, tá? Ou vítima da sua psique, né, da sua mente, e até mesmo vítima espiritual dos ataques espirituais que vêm sobre a mente. E eu não tenho dúvida que existem ataques espirituais. A Bíblia fala, por exemplo, de que nós podemos ter fortalezas na mente. Eu acho que o toque é uma fortaleza na mente. Porque o que é uma fortaleza? É aquilo que aprisiona. Uma pessoa que tem o toque, ela está aprisionada naqueles pensamentos. É uma pessoa que tem dificuldade de seguir a vida, de descansar, de entregar, de confiar na graça, no amor de Deus, na libertação de Jesus, no perdão dos pecados. Sabe, gente? Então, a diferença que existe entre uma pessoa que tem toque e aquela que não tem, é que a que não tem, quando tem esse pensamento, quando ele vem de fora, ou por alguma razão a tua psique acaba produzindo esse pensamento, ele despreza, deixa para lá e a vida segue, tá? Agora, a pessoa que tem toque, ela escolhe pensar em cada pensamento ruim de maneira profunda, de tentar, sabe, ir até o fim, para poder ter aquele sentimento de culpa, para dizer, não tem jeito para mim, eu sou um pecador mesmo, eu jamais vou poder merecer a graça de Deus. As pessoas que me perguntam, geralmente falam, pastor, você acha que alguém que cometeu um pecado assim tem salvação? Gente, esse rapaz que falava comigo, ele não tinha 20 anos de idade e já sofrendo com coisas tão terríveis por conta dessa enfermidade. Então, como é que você começa a vencer o toque? De novo, se você está no seu psiquiatra, vai procurar um psiquiatra, ele vai te ajudar com medicamentos. E é importante a utilização de medicamentos para diminuir os sintomas, para você não sentir tanta dor, para controlar os impulsos neuronais, entende? Então, associado a isso, você precisa começar a entender, receber um aconselhamento, seja de um psicólogo, uma psicóloga ou um pastor, alguém que vai te dizer, querido, isso não tem nada a ver, isso tem pouca importância. Quanto mais a pessoa parar de resistir e deixar que o cérebro mesmo compreenda que aquilo não é um pecado mortal, quanto mais a pessoa estará caminhando para a cura ou para a remissão, tá? Algumas pessoas dizem que toque não tem cura. Eu, pessoalmente, creio que Deus tem cura para qualquer enfermidade. Mas é muito importante que você não resista ao toque, que você entenda como ele funciona e diga, eu não acredito, não é verdade. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus me ama a ponto de ter dado seu filho Jesus para morrer por mim. Então, eu prefiro acreditar na Bíblia do que nesse pensamento bobo que está no meu coração. E isso acontece não de uma hora para outra. Isso acontece num processo de terapia, de entendimento, de confissão. Né? Quando a Bíblia fala, confessai as vossas culpas para que sareis, é porque a confissão, ela é maravilhosa, tá? A confissão, ela faz parte da cura, porque quando você conta aquilo que te fere tanto, só o momento de você falar, de se abrir, já é uma catarse, já é uma cura, né? Já é um alívio. Aí você encontra do outro lado uma pessoa que compreende o seu problema, que vai te fazer ver por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, e isso vai ser maravilhoso para você. Amém? Então, quando alguém começa a escolher, a seguir adiante em relação aos seus pensamentos, o seu cérebro, num primeiro momento, tenta resistir. Depois, ele percebe que aquilo já não é um pensamento verdadeiro e que, de fato, não existe nenhum perigo real para a vida da pessoa, e ele, então, deixa a pessoa seguir adiante. Eu quero terminar essa palavra dizendo que como neutralizar o toque?
confessar para alguém, tá? Um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um pastor, um amigo. Eu acho muito importante ter os profissionais da área, tá? Um psiquiatra, um psicólogo. E se você tiver ainda um pastor, um amigo, puxa aí, junto à fome com a vontade de comer, porque vai ajudar demais, já que o teu toque diz respeito à religiosidade. Então, nada mais do que um pastor que conhece a palavra para poder desconstruir este pensamento, né, do ponto de vista religioso com a palavra de Deus, tá? Então, é muito importante que, se você entende que é uma enfermidade, não é um pecado. Se não é um pecado, não tem culpa. Não tem culpa, não gera medo. Não gera medo, o toque acaba. É simples assim, tá? A cura do toque, então, ela, para mim, é uma associação de medicamentos com terapia, com aconselhamento e ainda um aspecto, para mim, que é o mais importante de todos, eu deixei de propósito no fim. O amor de Deus, a compreensão do amor de Deus e a leitura da Bíblia e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque, queridos, até nas Escrituras nós encontramos pessoas com guerra espiritual na mente. Vocês querem ver? O apóstolo Paulo, na minha opinião, o maior de todos os apóstolos, no capítulo 7 de Romanos, ele declara uma luta espiritual que ele tinha na sua alma, ou seja, na sua psique. Eu não estou dizendo que Paulo tivesse o toque, mas ele confessa uma guerra na sua mente, né? Eu vou ler o texto para vocês entenderem que Paulo encontrou a resposta, né, a solução para esta guerra que acontecia na sua mente. Ele diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que muitas vezes a própria consciência dele o acusava. Porque ele tinha tentações, ele pecava na sua mente e ele não gostava daquilo, ele tinha ódio daquilo, mas ele não conseguia se livrar. Então ele fala, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Gente, não parece essa guerra que a pessoa que tem toque tem? Aí ele termina, quem me livrará? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque ele compreendeu a graça, gente. Paulo, antes de se converter, era um legalista, provavelmente era um indivíduo que achava que se ele, não cumprisse uma filigrana, estava em dívida com Deus. Mas aí ele descobriu a graça quando ele conheceu a Jesus. E aí ele se tornou um grande defensor da graça. Você entendeu, meu querido? Então, você precisa entender que a graça de Jesus é maior do que qualquer pecado. Nem todos os pecados do mundo inteiro, juntos, se postos na balança com o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Cristo tem mais peso. Então eu quero dizer que lá na cruz do Calvário, Jesus já perdoou todos os seus pecados, inclusive esses pecados que você tem. Eles não são mortais, eles não vão te levar à morte espiritual. Por quê? Porque eles são uma enfermidade e Deus te ama e Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, para você receber a cura do toque, é fundamental ter a consciência da graça de Jesus. Querido, nada que você fizer de certo vai fazer Deus te amar 1 milímetro a mais, porque Ele já te ama completamente. Nada do que você fizer de mal vai poder fazer com que Deus te ame 1 milímetro a menos, porque Ele te ama completamente.
tá? Então, aceite pela fé que Jesus morreu pelos seus pecados, que esses pecados são uma besteira, eles são enfermidades. Se vem de demônios, Jesus repreende. Se vem da sua psique que está doente, Deus também vai te dar caminhos para a cura. Hoje, graças a Deus, existem medicamentos de apoio que podem ajudar, né? Os antidepressivos, os controladores de humor, são medicamentos que podem ser associados para diminuir a sua dor, e a terapia e o aconselhamento vai te levar a uma cura ou uma remissão, de maneira que você possa viver com alegria a sua salvação, sem ter medo de que vai perder a sua salvação. Sabe por que eu tenho muita tranquilidade na minha salvação? Porque eu não fui salvo por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu faço. Eu fui salvo por aquilo que Jesus fez. Se eu tivesse que depender das minhas atitudes, eu estava perdido. Mas como eu dependo dele, e a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Amém? Você crê nisso? Então, meu querido, se você tem esse distúrbio, comece a declarar que isso não tem problema nem importância, porque Deus te ama, Jesus morreu pela sua vida e os seus pecados já foram perdoados. Agora, se você ainda não procurou um médico, eu te aconselho a procurar. Procure um psiquiatra, faça uma terapia, procure o seu pastor, faça aconselhamento com ele, abra o seu coração. Este abrir do coração, ele é muito saudável, ele é terapia mesmo. Terapia é uma palavra grega para cura. É por isso que Tiago fala, confessais as vossas culpas para que sareis. Amém? Não vai confessar para qualquer um, porque às vezes a pessoa que não entende vai falar, meu Deus, você tem esse pensamento, e ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Procure uma pessoa madura, que conheça o problema, que entenda que isso é um problema fisiológico, é químico. Também creio que tem um aspecto espiritual, mas você, se tem esse tipo de pensamento, você é a vítima, você não é o agressor. Amém? Então, quando alguém entende a verdade, confia no que Jesus fez, a culpa passa, a paz entra no coração, e a Bíblia diz, é a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Quero dizer para você, se você tem toque, que Jesus te ama, viu? Te ama muito. E Ele entende o teu sofrimento e Ele já morreu por isso também. Se você não tem toque, mas tem alguém na sua família que tem, seja amoroso, tenha compreensão, ajude esta pessoa a poder confessar a sua dificuldade e que você possa ajudá-la a sair disso, tirando o peso do problema e fazendo com que ela entenda que esse medo que ela tem, esse medo horroroso, é um medo infundado e que não vai acontecer na vida dela. Amém? Olha, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Jesus morreu para que as pessoas pudessem ir para o céu. Agora, as pessoas que não aceitarem a Jesus, aí vão ser julgadas pelas suas obras e ninguém vai ser julgado pelas suas obras e ser salvo. Jesus é o único caminho para a salvação. Mas, se você já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, fique em paz. O teu nome já está escrito no livro da vida e o Senhor, de maneira alguma, lançará você fora dele. Amém? Que Deus te abençoe. Amo vocês. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente. Em nome de Jesus. Um beijo para todos.